pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou pedir aqui para a gente começar que vocês fechem as câmeras, tá? Nós estamos começando essa transmissão aqui na live da Faculdade Einstein, né? No Facebook. A primeira transmissão que a psicologia está fazendo nesse formato. Então, eu já começo pedindo desculpa para vocês caso alguma eventualidade aí ocorra, algum problema na transmissão. Tem sido um momento aqui que nós também estamos descobrindo e aprendendo novas habilidades. Então, já começo com esse meu pedido de desculpas. E agora eu queria, então, agradecer em nome da faculdade, né, a todos vocês por estarem aqui. Nós estamos transmitindo esta live pelo Zoom, para os alunos da psicologia, e também no Facebook da faculdade, como eu já falei. Então, eu queria agradecer em nome da faculdade a presença de todos vocês, e também agradecer à professora Josiane Miranda, não só pela possibilidade de estar aqui, mas por ter idealizado esse encontro, tá? Nós chamamos de live, não chamamos isso de palestra, porque o nosso objetivo aqui é fazer uma conversa, um acolhimento, tentar estar um pouco mais próximos de vocês. Não que a gente não estivesse fazendo isso antes de outras formas, né? Eu via coordenação, os professores direto com os alunos, mas a ideia dessa conversa é trazer vocês um pouco mais perto e que a gente possa iniciar uma situação aqui de acolhimento e uma troca, né? Por isso que não é uma palestra. É para que vocês possam interagir conosco, principalmente com a professora Josi, porque eu estou aqui só para fazer mediação, tá? Então, eu queria agradecer a todos, principalmente a professora Josi. Eu também queria aproveitar e deixar aqui o meu agradecimento a todos os alunos e professores por todo o empenho nesse momento, e acho que nós estamos vivenciando aí na prática o que é a tal da resiliência, né? A capacidade que a gente está tendo aí que descobrir em cada um de nós para fazer as coisas que são importantes para a gente acontecer, apesar das condições que nós estamos vivendo. Então, o meu muito obrigado a todos os alunos e professores, a toda a equipe da faculdade, porque eu sei o quanto empenho nós precisamos estar empregando para fazer com que tudo isso aconteça. E a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre isso. Então, eu já falei, se a gente tiver algum problema na transmissão, vocês me desculpem antecipadamente, mas nós estamos aqui empenhados e cheios de boa intenção. Então, eu queria passar agora a fala para a professora Josi. Então, a professora Josi, ela é professora do curso de psicologia, ela é psicóloga, mestre também, e ela é psicóloga da rede aqui no município. Eu vou deixar ela se apresentar melhor, mas, Josi, muito obrigada pela sua presença nessa nossa transmissão. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os alunos da psicologia, alunos das faculdades integradas Einstein, a todo mundo que está aí acompanhando a transmissão, a live, né? E como a Ana já adiantou, a idealização dessa live, desse evento, justamente foi proporcionar um momento de troca, de conversa, para debatermos um pouco de questões muito importantes para esse momento de maior vulnerabilidade que todos estamos vivendo, talvez alguns de maneira mais intensa, outros menos, mas essa situação de mudança foi imposta para todos nós, né? Então, procurar conversar um pouquinho a respeito disso e encontrar caminhos que possam ajudar a todos nós e a vocês a lidar de uma maneira mais positiva com isso, foi o que me fez, num primeiro momento, propor essa live, essa conversa, né? E justamente uma live ao invés de palestra, porque a minha intenção realmente é escutar de vocês perguntas, né, questões que vocês entendam, que possam ajudar nesse momento, e a partir
do meu conhecimento, da minha experiência, poder então talvez contribuir para que vocês, a partir da conversa de hoje, consigam modificar alguns comportamentos, iniciar alguns comportamentos, algumas formas de interpretar essa situação que possibilitem emoções mais positivas, mesmo diante de um contexto que muitas vezes nos deixa mais ansiosos, mais tristes, né? Então, falar um pouquinho sobre essas emoções é fundamental e é a nossa proposta aqui, né? Então, aproveito para agradecer mesmo vocês, me apresentando rapidamente, a Ana já falou, né? Sou professora do curso de Psicologia das Faculdades Einstein, atuo na clínica, na abordagem cognitivo-comportamental. Então, na minha fala, eu vou acabar trazendo um pouquinho dessa minha maneira de enxergar situações dentro da abordagem. E também sou psicóloga da rede na Prefeitura Municipal de Limeira, atuo na atenção primária, em equipamentos de prevenção à saúde, sou defensora de prevenção, então acredito que eu vou também falar um pouquinho sobre isso na nossa conversa, diante das perguntas de vocês, né? Porque prevenir é melhor do que remediar, né? Então, essa é a intenção também da live, prevenir um adoecimento que leve vocês a necessitar de cuidados de maior complexidade, né? E buscar aí se equilibrar diante dessa situação de pandemia. Então, fiquem muito à vontade para falar, para perguntar, os alunos que estão aqui com a gente no Zoom, vocês que estão acompanhando pelo Face, comentem, perguntem, tragam aí as ideias de vocês, tá certo? Também já aproveito para falar, né, que alguns alunos até perguntaram da questão da imprevisibilidade, que a gente vai falar aqui hoje, e a internet é uma situação imprevisível, né? Então, a gente tá tudo ok, mas já peço desculpas se houver mesmo essas oscilações. Estou em casa, então também talvez vocês escutem barulhos aí da vizinhança, então isso é normal, tá certo? Bom, vou passar novamente, então, a palavra para a Ana, para a gente combinar a dinâmica aí da live, para a gente começar, de fato, a nossa conversa, ok? Ana, com você. Obrigada, Josi. Acho que eu queria aproveitar, já que você falou da imprevisibilidade, que a gente devia pensar o seguinte, né? A gente falou aqui nós vamos falar em especial, tem coisas difíceis acontecendo, a gente tendo que aprender a lidar, mas e se a gente parasse um pouquinho para olhar também algumas coisas boas desse contexto, né? É engraçado a gente dizer... diz que o novo normal agora é o cachorro latindo, interfone tocando, vizinho gritando, e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Mas vamos pensar também positivamente, né? Podemos dormir um pouquinho mais, a galera tá de pijama, com certeza, aí enrolada na coberta, e acho que é isso. Eu acho que a gente vai precisar começar a pensar um pouquinho de uma outra forma para que a gente possa encontrar uma maneira um pouco mais tranquila de vivenciar aí essa situação toda. Eu só queria combinar um pouquinho como que nós faremos a dinâmica. Como eu disse no começo, não é uma palestra, a ideia é que seja um evento interativo, né, que vocês possam participar ativamente. A gente já levantou algumas perguntas com os nossos alunos que eles gostariam de terem respondidas ao longo desta conversa. E aí nós vamos combinar o seguinte, o pessoal que está aqui no Zoom, nós podemos fazer de duas formas, ou vocês perguntam por escrito no chat, ou vocês levantem a mão, quando for possível a gente interrompe e abre o microfone para vocês fazerem a pergunta. O outro procedimento para o pessoal que está lá na live no Face é só digitar a pergunta no chat, que eu já estou aqui anotando e vou fazendo as perguntas para a Josi no momento que elas forem propícias. Então, tudo que for questionado, a gente vai perguntar. Se não dá tempo aqui no tempo que a gente se propõe, a gente vai responder essas perguntas depois ou por e-mail, mas a gente vai entrar em contato com vocês para responder. Então,
essa dinâmica que eu queria combinar. Vocês vão ficando à vontade para perguntar no momento que vocês queiram, ou por escrito, ou levantando a mão, que a gente vai fazendo as interrupções e a Josi vai, então, incluindo essas respostas nas falas dela. Tudo bem? Tudo bem, Josi? Tudo bem. Uhum. Então, tá bom. Vamos começar, então, para a gente já, uma pergunta aí para já disparar e começar essa conversa hoje. Acho que a pergunta que a gente mais tem recebido, e acho que não por acaso, porque esse é um tema bastante pertinente para os nossos estudantes, né? E para a gente, né, adulto, quem é psicólogo aqui, eventualmente recebe alguém no consultório dizendo que tem muita dificuldade de lidar com a procrastinação, né? Porque procrastina muito, a hora que vê, isso tomou a vida. E nesse contexto que a gente está, isso fica muito mais possível, né? Porque a gente tem mais tempo, teoricamente, está em casa, tem outros eventos concorrentes. Então, a pergunta dos nossos alunos é: como o estudante pode lidar com a procrastinação neste momento de pandemia, Josi? Uhum. Certo. Antes de falar diretamente da procrastinação, né, como além dos alunos da psico, eu sei que talvez estejam vários outros alunos de outros cursos nos acompanhando, é importante a gente pensar que essa situação que foi imposta pela pandemia, pela quarentena, né, onde todos nós, de alguma maneira, tivemos que provocar mudanças na nossa rotina, essas mudanças, toda mudança, ela gera um estresse no organismo, né? Então, o que é o estresse? É essa sensação e essa emoção que vem, né? E mobiliza o nosso organismo, inclusive fisiologicamente falando, a liberar alguns hormônios, porque existe uma ameaça, né? Quando você muda, você sai de um ponto de equilíbrio, de uma rotina, e isso é, num primeiro momento, sempre ameaçador para o nosso organismo. Então, a gente libera aí alguns hormônios, um deles é o cortisol, que faz com que o nosso organismo, inclusive de uma maneira involuntária, se coloque numa reação de luta ou fuga, né? Porque há uma mudança que talvez se torne ameaçadora, eu ainda não a conheço muito bem. Então, a minha maneira de lidar com essa situação é aumentar um pouco os batimentos cardíacos, a respiração fica mais ofegante, às vezes eu tremo, as pálpebras tremem, né? E nessa situação, a gente tende a ficar mais normal, porque tem que fazer devagar. essa situação de luta ou fuga deixa um pouco mais à mercê de Então, às vezes, uma situação que antes não nos estressava, não nos irritava tanto, como o namorado falar alguma coisa, a mãe pedir para você alguma coisa diferente, essa situação que antes não nos irritava, num momento de maior vulnerabilidade gerado, né, ofertado aí através de uma mudança, tendem a nos deixar mais irritados, mais vulneráveis. E aí, pessoal, é importante salientar que cada pessoa, diante de uma situação de mudança, tem a sua maneira única de lidar com ela, né? Eu acho que isso é muito importante falar aqui hoje, nesse momento, porque nós estamos diante de uma avalanche de informações o tempo todo, né? Não apenas com relação à pandemia, mas com relação a opiniões, a fake news, a várias situações que tendem a direcionar. Não, o normal é você fazer isso. Não, isso que você está fazendo não é correto. Não, faça isso porque assim você vai prevenir. Não, não faça, né? Então, essa avalanche de informações, elas direcionam, podem aumentar ou diminuir a nossa vulnerabilidade, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas cada um encontra uma maneira de lidar com isso,
né? Alguns encontram uma maneira e entendem que essa maneira está ajudando a passar pelo momento de uma maneira mais positiva. Alguns, por conta, às vezes, de já antes da situação de mudança estarem mais vulneráveis, têm mais dificuldade de se adaptar a essa nova situação imposta pela mudança, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, como se adaptar de uma maneira positiva nesse contexto, né? Como superar essa adversidade, essa mudança que nesse momento a gente está falando especificamente da pandemia, da quarentena, que dispara vulnerabilidades maiores e muitas vezes trazem aí uma necessidade maior de adaptação, de modificação de rotina, enfim, né? Então, todas essas questões, e aí que são impostas por uma mudança relacionada a uma possibilidade de doença, elas muitas vezes nos fazem nos sentir fora de controle, né? Essas mudanças podem gerar, de certa maneira, uma perca da nossa autonomia, né? Então, vocês que são estudantes que estavam habituados a uma maneira de aprender, né, ali sempre em sala de aula, com a presença física dos colegas de vocês, dos professores, da coordenação do curso, de repente se veem sem essa presença física, né? Sem esse contato direto. Então, essa situação de mudança gerou uma perca, né? A perca desse contato físico, desse contato diário, né, semanal, diretamente, e toda perca, né, ela gera uma sensação de luto. E se havia um vínculo maior com a situação, né? Então, se vocês estavam mais vinculados à situação da presença diária, a esse contato constante com os colegas, com os professores, talvez isso tenha gerado ainda mais uma sensação de emoções, né? Que podem ser distintas, cada um tem as suas, mas de tristeza, né? De um primeiro momento de o que eu faço agora? Né? Como que essa situação que eu estou vivenciando vai trazer, né, de coisas boas ou ruins para o meu aprendizado, para as coisas que eu pretendo alcançar enquanto estudantes. Então, para falar da procrastinação, a primeira pergunta que eu queria fazer para que vocês possam refletir aqui né, vocês, enquanto estudantes, você enquanto pessoa, diante dessa situação que está se apresentando, você buscou compreender, você buscou aceitar, né? Conversar, entrar em contato com essa nova realidade que está sendo imposta pela situação da pandemia, né? Ou você, até esse momento, está, de certa maneira, negando essa mudança, né? Você, às vezes, se pega tendo pensamentos de não, né? Amanhã, semana que vem, as coisas vão voltar a como era antes, né? Eu não vou fazer as coisas, as atividades que estão sendo impostas nesse momento, porque depois as coisas vão retornar ao normal, então eu posso, de certa maneira, anular esse momento. Então, de certa forma, talvez alguns de vocês se viram aí num momento de mental mesmo, de férias, de retirada dessa situação, né? Porque talvez é uma situação que gera tanta vulnerabilidade, uma ansiedade, inclusive, né? Como que eu vou fazer diante disso? Como ter esse ensino à distância? E todas essas questões que mobilizam, que deixam mais vulnerável, podem, para algumas pessoas, trazer uma sensação aí de negação da realidade que está sendo imposta, né? Então, a minha pergunta, o meu pedido para que vocês reflitam é como você se vê individualmente nesse processo. Você já aceitou essa condição? Você entendeu que há mudanças colocadas externamente e que por isso você vai precisar, de alguma maneira, modificar algumas questões internas para se adaptar positivamente a elas? Ou você ainda está naquele processo de
negar essa realidade que está imposta externamente, que a gente não tem um controle direto, porque está relacionada a uma possibilidade de adoecimento, e esse medo de entender esse processo que está acontecendo está te fazendo se afastar dessa condição, né? E aí, e por que eu estou fazendo essa pergunta? Por que eu estou pedindo para que vocês reflitam a respeito disso? Porque se você está nessa posição de maior negação, de uma certa resistência a entrar em contato com essa nova realidade, você vai ter uma tendência a procrastinar mais, né? Porque as atividades que estão sendo colocadas para vocês nesse momento de mudança, elas são diferentes das que vocês estavam acostumados, né? Não são menos efetivas, né? Os professores todos têm feito e proposto atividades para garantir um aprendizado efetivo, mas elas estão acontecendo de uma maneira diferente, né? Então, entrar em contato com essas mudanças, inclusive na maneira de ensinar, é, de certa forma, entrar em contato com uma mudança que está sendo imposta e que pode trazer vários outros pensamentos, né? Ah, mas isso está mudando por causa da pandemia. Ah, mas a pandemia me fez perder coisas, né? Me fez, às vezes, me afastar de alguém que eu não queria, me fez, às vezes, mudar o meu horário no meu emprego e eu não queria, ou me fez perder o meu emprego e eu não queria. Então, ao pensar todas essas coisas que são disparadas por uma maneira diferente de ensino, você acaba optando por adiar, né? Então, eu não vou fazer essa atividade agora. Eu vou deixar isso para depois, né? Eu não vou assistir aquele vídeo agora, porque você ainda não conseguiu, às vezes, aceitar essa nova condição que está sendo imposta diante desse novo contexto, né? Então, o primeiro ponto que eu queria aqui colocar para vocês como importante para evitar essa procrastinação é justamente entender e aceitar que há uma nova realidade que está sendo imposta. Essa nova realidade, às vezes, é injusta, às vezes é diferente do que você gostaria, mas é uma situação que nós não temos controle, né? Porque vem de uma prevenção a um risco de adoecimento. Então, se você aceitá-la e procurar conversar com essa realidade dentro das suas possibilidades, né? Sem querer se adequar ao que o seu amigo, ao que o seu vizinho, ao que o seu chefe colocam para você. Você tem a sua realidade e, dentro da sua realidade, conversar com essa situação de mudança pode trazer muitos benefícios para você. Inclusive, procrastinar menos, né? Porque agora eu aceito, eu sei que essas mudanças estão acontecendo, né? Não sabemos quando isso vai terminar, como que isso vai ficar depois dessa situação nova que está se apresentando para a gente. Então, eu vou lidar diariamente com essas mudanças, procurando, né, me adequar a elas com emoções mais positivas. Isso é possível para todo mundo? Tá? É importante, por isso que é importante falar a respeito, né? Se você guarda numa gaveta lá dentro e não quer falar sobre, possivelmente você vai ter mais dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, vai acabar procrastinando, deixando tudo para depois, aí chega o fim do semestre, né? As coisas acontecem, as provas acontecendo, e aí você às vezes pode pegar se pensando, nossa, mas eu não estudei nada, você fica com aquela sensação de que você estava de férias, né? E não é bem isso que está acontecendo, né? O ano está acontecendo, nós estamos vivendo, né? Vivendo de uma maneira diferente, mas é importante pensar que nós estamos vivendo, né? Então, trazer isso para você e a partir de então,
criar uma nova rotina, né? A rotina é importante para o ser humano. Então, a partir de todas essas mudanças, qual é a rotina que se adequa a mim nesse novo contexto? E aí, né, uma dica é criar uma agenda, né? Procurar ter, seja uma agenda de papel, uma agenda no celular, mas criar dentro da sua nova realidade, né, uma maneira, horários fixos para o estudo, horários para se dedicar a você, para ter um cuidado com você mesmo, horários, né, que você sabe que você vai estar trabalhando, seja em casa, ou seja, no ambiente externo, para quem não está conseguindo ficar em casa, mesmo nessa situação, né? Mas ter uma rotina é algo bastante importante, que pode evitar também essa procrastinação. E monitorar-se nessa agenda, nessa rotina que você está criando para você. Né? Uma coisa que eu costumo indicar bastante para os meus clientes é justamente todo final de dia, né? Você retirar um momento, uns 15 minutos, uma meia hora do seu final de dia, pegar mesmo, né, um caderno, um diário, enfim, e escrever, né, os pontos positivos do seu dia. Todos temos pontos positivos, né? Eu acordei, eu tô bem, eu não tô com Covid, ou eu não tô doente, né? É um ponto positivo, às vezes isso passa despercebido, né? Eu estava na rua, andando no carro, porque eu estava indo no mercado, quase bateram em mim, mas não bateram. Enfim, outro ponto positivo. E às vezes, em momentos de maior vulnerabilidade, a gente deixa para trás esses aspectos, né? E aí, Josi, pois não? vamos aproveitar então que você está falando um pouquinho. Acho que muito legal o recorte que você fez para responder, porque eu acho que você fala sobre a aceitação do que está acontecendo, sobre a gente compreender e aceitar as nossas possibilidades, né? O que está sendo possível para cada um nesse momento, e dentro desse possível, encontrar uma forma de fazer a coisa acontecer, sem se comparar com o outro, encontrar possibilidades. A ideia da agenda e da organização, acho que é muito bacana. Eu tenho conversado bastante com alguns alunos, principalmente do primeiro semestre, que eu tenho dado aula. Mas nesse sentido, a gente tem uma pergunta aqui que fala assim: como que a gente pode fazer? Ou então, que dica você daria para os alunos ou para as pessoas que estão tentando estudar, mas estão encontrando muita dificuldade por conta da dinâmica familiar? Então, a família não respeita, ou não consegue entender, ou no horário que eu precisava fazer tal coisa, tem muita coisa acontecendo na minha casa, porque os alunos aqui estão dizendo que esta tem sido uma dificuldade, e aí acaba não sabendo como lidar com esse entrave aí para organizar a própria rotina de estudos. Uhum. É uma questão importante, né? E aí, a primeira coisa que eu sugeriria é tentar através da comunicação, né? Se há abertura entre você e os seus familiares, procurar em algum momento sentar com eles, né? E trazer para eles essa situação que está sendo imposta e o quanto, né, a maneira deles lidarem com isso dentro da sua casa vai te ajudar a ter um melhor rendimento enquanto estudante ou vai dificultar o seu rendimento, né? Então, possivelmente, se você tem uma relação positiva com os seus familiares, de maior vínculo, de maior afeto, essa possibilidade, um momento de conversa mesmo, pode facilitar que eles compreendam, porque às vezes eles ainda não entenderam, né? Inclusive por não estarem estudando
que o ensino à distância, essa maneira de estarmos aprendendo através de videoconferências, demanda atenção, demanda maior foco, né? Então, o silêncio, um momento de calma é importante para que você tenha uma concentração maior, né? Então, tentar trazê-los para esse contexto, para essa realidade. Como? Conversando mesmo, né? Mãe, pai, irmão, vocês gostariam que eu, como estudante, tivesse um bom rendimento, tivesse boas notas, que eu aprenda e me torne um bom profissional dentro da minha área, né? Se há vínculo, se há afeto, eu acredito que eles vão trazer uma resposta positiva, né? Não, queremos, né? Nós queremos estar junto, nós queremos participar e ver você crescendo. Ótimo, né? Então, agora eu estou num momento diferente em relação aos meus estudos e estou precisando aprender de outras maneiras, né? E algumas questões aqui podem me ajudar, algumas organizações aqui dentro de casa podem facilitar e tornar a minha adaptação como estudante a essa realidade mais fácil, né? O que a gente pode fazer? Então, talvez numa reunião, numa conversa com a sua família, vocês conversarem e pensarem dentro do seu horário de estudos, né? O que pode ser feito na sua casa, o que pode ser modificado no ambiente para tornar o ambiente para você, enquanto estudante, um pouco mais acolhedor, um pouco mais facilitador da sua aprendizagem, né? Trazê-los para isso, né? Colocá-los ali, né? Colocar a sua família ativa, talvez até num momento convidá-los, né? Se eles tiverem uma maior dificuldade para entender esse processo, convide eles, né, para uma aula, uma videoconferência, para eles entenderem que estar aprendendo através do ensino à distância, você vai precisar de uma concentração maior, né? Então, mostre para eles um pouco dessa dinâmica, o quanto, às vezes, muito barulho no ambiente que você está pode prejudicar um pouco da sua concentração, né? E aí, gente? Ah, não, mas eu não tenho isso, Josi, eu não tenho esse vínculo, ou as pessoas da minha casa dificilmente não estão entendendo, há esse distanciamento. Aí você vai precisar para ele da live agora. Isso mesmo, Ana. Manda o link da live, né, nesse momento pro colega, pro familiar, né, para ele entender um pouco disso também, né? Então, se não há um acordo, se você sente que mesmo adotando todas essas estratégias possíveis, isso ainda está difícil, aí a gente vai para um ponto de lidar com os recursos que você tem, né? Se você entrar numa questão, então já que ninguém colabora, eu não vou mais estudar, né? Eu não vou mais ligar o computador no momento da minha aprendizagem, às vezes por vergonha do barulho, né? Às vezes você tem um trabalho para apresentar e sente vergonha. E aí, gente, eu acho que é uma questão de entendimento, comunicação com o professor, com os colegas, né? De não julgarmos aquela pessoa que a gente sabe que está tendo um pouco mais de dificuldades para se adaptar de uma maneira, né? Falando aí do ambiente, a essa situação de ensino à distância, né? Não julgar, eu sempre falo isso em todas as palestras, grupos, atendimentos, é muito facilitador, né? De vínculo, de autonomia, de aprendizagem. O não julgar e o vínculo são essenciais, né? Então, nós, enquanto professores, vocês, enquanto estudantes, prestarem esse apoio para o colega, né? Às vezes o colega está falando, ele está com barulho lá atrás, mas ele não consegue ter esse controle, né? E julgar ou criticar, mas o fulano, ele está na aula, mas ele atrapalha, né? Se ele escutar isso ou entender isso de alguma forma, possivelmente ele vai se afastar,
né? Então, tentar ajudar esse outro da maneira que é possível, tentar acolher essas dificuldades dele, e quem tem essas dificuldades, fale a respeito delas, né? Converse com o professor que você tem mais vínculo, que você tem mais contato, traga isso para ele, mas não se isole, né? Não se coloque numa posição de maior ansiedade, e aí a ansiedade, ela sempre traz muitos e se's na nossa cabeça, né? Ah, mas e se eu falar e for julgado? E se escutarem o barulho? E se, e se? E aí esses e se's podem fazer você se isolar, se retirar da situação que dispara esses pensamentos de maior ansiedade, né? Então, sempre, gente, conversar. Eu entendo que a minha sugestão aí é a comunicação com os familiares, tentar organizar uma rotina, às vezes mudar um equipamento, um computador de lugar, ou mudar, né, você mudar a posição de alguns móveis, enfim, tente organizar o ambiente para que ele se torne facilitador da sua aprendizagem. E se essas pessoas não contribuírem, se comunique, né, com o seu professor, com os seus colegas, para entender o melhor contexto para que você se mantenha aí aprendendo e estudando. Muito bem, Josi, eu acho que é isso mesmo. Eu ia pedir para falar um pouquinho exatamente essa posição da gente enquanto professor, que é uma novidade que às vezes é angustiante para a gente também estar aqui lidando com uma realidade que não tem, que a gente só tem a interação, no primeiro momento, a comunicação verbal, né? A gente fala, às vezes não sabe se está todo mundo ouvindo, porque por conta até do fluxo da internet a gente pede para desligar a câmera, mas a gente sabe que tem esse outro lado. Mas se o aluno avisa a gente, compartilha o que está acontecendo, fica muito mais fácil, até para a gente levar, saber que tipo de interação é importante para a gente fazer. Então, eu acho que é isso mesmo. Em termos de comunicação, depois tem mais uma pergunta sobre procrastinação, mas eu vamos falar agora de novo, você está falando de comunicação. A gente tem aqui algumas perguntas no sentido de que, às vezes, alguns colegas procuram a gente para conversar porque estão desanimados, estão pensando em desistir, trancar o curso, ou estão com alguma outra dificuldade. Como é que a gente pode ajudar nesse contexto? O que a gente pode falar? Como que a gente pode ser acolhedor? Porque a gente também tem medo de perguntar, de responder e não está ajudando, né? A gente às vezes escuta que, às vezes, não é qualquer ajuda que é boa. Então, acho que é essa pergunta. Como é que a gente pode ajudar os colegas que estejam desanimados, pensando em trancar o curso ou com alguma outra dificuldade específica? Certo. Eu acho que a primeira coisa, né? Qualquer escuta acolhedora, ativa, né? Que você preste ao seu colega, ela é boa, ela é positiva, né? Então, se o seu amigo, ele te procura para conversar, para desabafar uma situação, é porque ele confia em você, né? Ele se encontrou ali, ele está se sentindo tranquilo e está numa condição que muitas vezes é de maior vulnerabilidade, precisa conversar, às vezes não tem com quem falar, né? E se ele encontrou em você essa pessoa, acredite nisso, né? Acredite que você pode sim ajudá-lo. Primeira coisa, escute esse amigo, né? Se você estiver numa videoconferência, olhe, né? Preste atenção ao que ele está falando, né? Realmente escute a voz dele, né? Sem procurar ficar pensando já de antemão, eu vou falar isso porque eu escutei isso numa palestra X, numa videoconferência X. Primeira coisa, enquanto ele estiver falando, dê, de fato, voz a ele, né? As palavras, olhe nos olhos se vocês estiverem próximos, né? Se você estiver na videoconferência, olhe ativamente para essa pessoa, né?
de uma maneira não verbal, inclusive, se coloque disponível para escutar aquilo que o outro tem a te dizer, né? Isso para você enquanto aluno, para você que não é aluno, para nós enquanto pessoas é essencial, né? E talvez nós estejamos aí num mundo onde essa escuta qualificada de fato, né, acolhedora, esteja em falta. Então, fazer isso, praticar esse cuidado com o outro, é uma primeira forma de ajudá-lo, porque com certeza, se ele sentir que você de fato está acolhendo o que ele está falando, está prestando atenção naquilo que ele fala, isso já vai ser um ponto muito positivo, né? Muitas vezes, quando a gente está conversando com alguém que a gente nota essa pessoa viajando, indo para Nárnia, né? Isso nos deixa chateados, né? Porque é como se você estivesse falando sem o seu interlocutor estar ali junto com você. Né? E isso tem acontecido muito, as redes sociais, o distanciamento social também facilita um pouco disso, né? Então, procurar mesmo a distância, escutar, se lembrar, prestar atenção, porque aí às vezes na semana que vem ele vai falar para você, lembra aquilo que eu te falei? Aí você, não lembro, né? Isso pode também gerar nele aquela, então ele não está prestando atenção, eu não vou mais falar com ele. Então, escute, né? E a partir dessa escuta, veja, né, o que você pode e se você pode oferecer algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio dentro daquilo que ele trouxer, né? Se ele falar, né, eu estou pensando em parar o curso ou desistir, mas por quê? Né? Eu acho que sempre direcionar perguntas, né, a sua escuta e depois a partir disso trazer perguntas que possam ajudar aquela pessoa que está num momento de maior vulnerabilidade a entender que caminhos que podem se tornar facilitadores para ela de consequências mais positivas, né? Sem que a ansiedade tome conta e gere aí toda uma catastrofização, aquela tempestade no copo d'água. Porque a pessoa que está mais vulnerável tende a fazer isso, né? Ela tende a transformar um gatinho em um leão. E aí você, enquanto amigo dela, pode escutar, e aí numa posição de maior equilíbrio, de maior neutralidade, você pode ajudá-la a entender que talvez aquele leão não seja tão voraz assim, não seja tão prejudicial. E se ajudá-la a interpretar aquele leão de uma maneira diferente, de uma maneira menos aversiva, você vai estar contribuindo, né? Então, peraí, será que é tudo isso mesmo, né? Será que toda essa situação de mudança não está fazendo você se sentir muito ameaçado, mas de uma maneira irracional, né? Se você parar para pensar com calma, junto comigo, o que será que a gente tem aí de prós, de contras, diante dessa situação, diante dessa realidade, né? E depois dessa troca, dessa conversa, talvez a pessoa se sinta mais calma e mais consciente do melhor caminho para ela, né? Então, a primeira dica é escute, né? E depois converse, troque informações, tente ajudá-la a transformar os leões dela em algo não tão avassalador assim, não tão destrutivo como ela talvez esteja pensando que é e, de fato, não seja, né? Porque tudo passa, né? As emoções negativas, as ameaças, elas passam. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Que é a questão da resiliência, né? Como nós vamos nos adaptar, como nós vamos passar por uma situação inicialmente adversa, aprendendo e trazendo para o nosso repertório de comportamentos respostas mais favoráveis que tragam aí, então, consequências mais positivas para o nosso dia a dia. Não sei se respondi bem, se vocês queriam perguntar algo em cima disso. Se tiver mais alguma coisa para perguntar em relação a isso, mande aí as perguntas para a gente. Acho que tem uma pergunta aqui no Face,
É bem interessante, acho que é importante a gente conversar sobre isso, Josi. É da Ana, eu não sei, eu não conheço, então acho que ela não é da Psico, mas a pergunta dela é a seguinte: ela entende que nós estamos passando por um momento muito difícil, e que todas as mudanças estão acontecendo por conta deste momento. Mas ela tem muita dificuldade em lidar com essa questão. Ela não, ela está dizendo, mas o que acontece quando a gente tem muita dificuldade em lidar com o modelo online, já escolheu uma faculdade presencial por conta disso, e agora está tendo que lidar com isso. Como lidar com essa situação? Olha, eu não tenho foco suficiente para fazer uma faculdade online, escolhi uma faculdade presencial por conta disso, e agora estou sendo obrigada a estar estudando nessa condição. O que fazer? Como é que isso pode ficar mais simples ou mais fácil para quem estiver passando por uma situação como essa? Uhum, certo. Obrigada pela pergunta, Ana. É importante também, né, falar a respeito. E, assim, né, é isso. Você escolhe uma maneira de ensino, e aí o presencial, por conta de alguns contextos, né, que você entenda que o ensino presencial vai favorecer. E aí, se você entende que você é uma pessoa mais distraída, que tem maior dificuldade de concentração, de foco, né, você talvez tenha ido para esse caminho justamente porque em casa as questões que podem nos distrair aumentam, né? Porque é o cachorro, é a TV, é o pai, a mãe, o irmão, a avó, enfim, né? O barulho, é a cama ali do lado, às vezes está no seu quarto que está te chamando, né? Então, são maiores as situações ambientais que fazem você se distrair. E aí eu volto naquela questão que eu falei hoje no início, que é: você aceitou, né, que é uma mudança que está acontecendo e que não é para uma cidade específica, né? Nós estamos passando por uma situação de modificação num ambiente externo global, né? Então, toda a rede de ensino mundial, né, está precisando se adaptar a essa mudança que foi imposta pela situação da pandemia, né? Então, a gente não tem, nesse momento, uma opção de aprender, né, de formação, mesmo no ensino de ensino fundamental, médio, né, e no superior também, presencial, né? Porque estar no ensino presencial hoje, estar num ambiente que permita maior aglomeração, significa um risco à saúde, né? Então, o ensino à distância nesse momento se torna um fator de prevenção à sua saúde, né? Para que você não adoeça aí de uma maneira biológica, né? Com um vírus e tenha aí alguma dificuldade maior em relação à sua saúde. Então, por uma questão de prevenção, o mundo está mudando nesse momento a maneira de processar algumas coisas, e em relação ao ensino, esse ensino precisa acontecer nesse momento dessa forma, né? Então, primeiro ponto, bom, eu preciso aceitar, é isso que eu tenho nesse momento, né? E aí, dentro do que eu tenho nesse momento, quais são as minhas vulnerabilidades, as minhas dificuldades, né? Escreva, pontue isso para você mesmo, né? Se você tem a oportunidade de fazer uma terapia, isso também ajuda, né? Se não tem, pontue isso para você. Bom, eu sou muito distraída, essa é a minha principal dificuldade, esse vai ser o meu principal desafio. Se é a distração, você sabe, então, que estar num ambiente cheio de informações vai tender a te distrair mais facilmente, né? Então, buscar organizar o ambiente onde vai estar ali o seu computador, onde você vai estar com o seu celular, para que ele tenha o mínimo de informações possível, né? Então, busque organizar isso para evitar essas distrações. E aí, gente, toda habilidade requer treino,
né? Não existe uma outra maneira de ganhar uma habilidade, de aprender uma nova maneira, que não o treino. Então, a partir do momento que você identifica os seus principais pontos de desafio em relação a essa situação, você precisa identificar, então, essas estratégias para lidar com isso, né? Então, existem algumas estratégias de treino de memória, de concentração. Então, você pode buscar treinar isso no dia a dia, por exemplo, fazendo uma receita. Você, eu estou acostumado a fazer uma receita na minha casa lendo, né? Leia, depois deixa essa folha, esse caderno onde estava a receita de lado e memorize, concentre-se naquilo que você leu para reproduzir aquela receita, né? Procure prestar atenção às roupas que você usa no dia a dia e no dia seguinte tente se lembrar da roupa que você estava ontem, né? Vocês se lembram? Se eu perguntasse para vocês hoje qual a roupa que vocês estavam usando ontem, né? É comum muitas pessoas não se lembrarem, porque nós não prestamos uma atenção diretiva nesse ponto, né? Então, treinar isso no dia a dia vai facilitar a sua concentração, o seu foco, né? Porque vai permitir aí mudanças neuronais, a gente fala da plasticidade, que vai ajudar você a ter uma maior habilidade nesse aspecto, né? Pessoas que tendem, né, desde o início da vida, tendem a ser mais distraídas, um pouco mais desligadas, vão ter um pouco mais de dificuldades nesse sentido, né? Então, não queira ter a mesma concentração ou o mesmo ambiente que o seu vizinho, o seu colega de sala, enfim, né? Busque dentro das suas possibilidades um ambiente que seja favorável a você. E um outro ponto, assim como existem os desafios, os pontos seus de vulnerabilidade, todos têm pontos positivos também, né? E aí, coloque esses pontos positivos para você. Os pontos positivos do ensino à distância, talvez nesse momento você esteja focado e direcionado apenas ao aspecto negativo ou aquilo que está te trazendo dificuldades. Mas também, com certeza, vai haver ali os pontos positivos, né? Então, por exemplo, e essa foi uma pergunta que os alunos da psicologia também haviam feito, né? De pensar nos pontos positivos, né? Então, um exemplo, eu não tenho mais que, nesse momento, me direcionar até a instituição, então eu evito um acidente de trânsito, né? Eu economizo no combustível, né? Pense nas suas... eu terminei a aula na videoconferência, eu posso ir, né, para a sala, para a cozinha, enfim, e jantar, eu não preciso esperar um tempo. Nesse momento de frio, né, a gente pode ter aula com o cobertor, com o edredom, né, coisas que não aconteceriam se estivéssemos na sala de aula. Então, assim como há os contras, há os prós também. E pensar nisso pode ajudar. Josi, eu queria interromper um pouquinho, acho que até para partilhar uma coisa nesse sentido que você está contando. Eu acho que essa ideia da gente elencar os pontos positivos, né, as capacidades, as habilidades e competências que nós temos nesse momento, que pode ser favorecedora, ou então que eu tenho e que o meu amigo de repente não tem, ela é de extrema importância exatamente para que a gente possa desenvolver uma rede de apoio para os alunos e para as outras pessoas que estejam lidando com essa situação, né? Todos estamos lidando com essa situação agora. Mas quando a gente identifica que você tem um pouco mais de habilidade para uma determinada tarefa, o amigo tem outra, então a gente precisa compartilhar isso. Eu queria aqui compartilhar a experiência do 7º semestre. Eu tenho conversado e aí eu tenho levado isso para as outras salas também. Mas o 7º semestre organizou no começo da pandemia um sistema de monitoria específico para as dificuldades que a sala estava lidando com, encontrando com a situação.
Então, até a Maiara, ela está aqui, se ela quiser falar com mais propriedade do que eu, porque ela foi uma das pessoas da sala que encabeçou essa proposta, eu acho que foi muito legal e eles cresceram muito enquanto grupo por conta desta ação. Então, eles se encontravam antes da aula, então as aulas começavam às 7, 6 horas, eles estavam lá e desenvolviam alguma atividade. Olha, eu estou com mais facilidade nisso, então vamos compartilhar. Olha, eu não sei lidar com isso, quem pode me ajudar? E isso foi muito bacana. Então, com base nessa experiência deles, a gente também, eu tive alguns insights, compartilhei com o nosso primeiro semestre, que eu tenho uma disciplina que é para orientação acadêmica, foi muito bacana, e eu acho que é isso, eu acho que quando a gente fala que as coisas não podem voltar a ser como eram, né, nós estamos falando de algumas coisas nesse sentido. Como é que a gente vai, então, descobrir nossas habilidades, compartilhar habilidades que a gente já tem, implementar a questão, isso é resiliência, né? A gente dá conta de olhar para isso, e se a gente ainda não tem muita clareza quais são os nossos motivos para continuar seguindo, apesar dessas coisas, olhar para isso. E a gente vai descobrir habilidades que a gente tem e nem sabia, e é muito generoso esse compartilhamento. Então, deu certo, foi muito bacana, e eu acho que, infelizmente, ou felizmente, a gente vai precisar lançar a mão ainda muito mais desses recursos. Hoje a gente brincou que a nossa primeira experiência a Maiara está falando aqui, eu acho que o importante é a gente saber que não se trata de uma competição de quem é melhor ou não, mas uma parceria mútua. É isso mesmo, Má. Eu acho que a gente está tendo que lidar com isso, com as nossas dificuldades, com as nossas potencialidades, e a gente vai crescendo junto e transformando o que é possível. Não dá para cuidar do contexto político, não dá para cuidar da saúde, mas o que eu posso fazer nesse momento? Bom, eu posso ficar na minha casa, eu posso me isolar, posso ajudar o meu amigo que tem menos recursos acadêmicos e intelectuais, menos condições, menos conhecimentos de informática, e fazendo essa rede. Então, eu acho que a gente vai precisar, nesse momento, empenhar novas ações nesta direção. E aí fica o convite, essa é a nossa primeira live, mas a nossa possibilidade, então, de expandir esse conhecimento que nós temos aqui e as nossas habilidades de um grupo muito pequeno, de uma faculdade, né? Nós temos 200 e poucos alunos no curso da Psico, mas como a gente pode contribuir com os outros cursos? Como nós podemos contribuir com nós mesmos? Então, quem sabe não surge daqui outras ações nesse sentido? O que nós podemos fazer? Como é que a gente pode se organizar para ir levando esse tipo de apoio e de amparo para as pessoas que estão tendo que descobrir novas formas de organização, como a Ana citou no comentário dela, olha, tá, eu não tenho, tudo bem, Ana, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar vocês. Então, acho que fica aqui o meu convite, a minha disponibilidade enquanto coordenadora do curso, para que a gente possa desempenhar outras ações nessa movimentação. Então, antes precisava de um lugar, de um espaço físico, de condições, de recursos. Agora precisa um pouco menos do que isso. Acho que precisa da gente ter tempo, organizar isso e colocar isso em prática. Então, fica aqui o convite à disposição. Eu coloquei meu e-mail lá na live, no Face, para quem não está aqui, poder ter o contato, saber como chegar em contato com a gente. Se tiver alguma mensagem para a Josi, pode mandar no meu e-mail. Eu vou pôr o e-mail da Josi lá. Posso, Josi? Pode sim. Vou colocar o seu e-mail lá também. E aí a gente pode pensar em novas ações, em outras coisas, de repente os próprios alunos serem os protagonistas, né? Amplia essa monitoria para outras coisas. Então, fica aqui a minha disponibilidade, o meu convite, e acho que é esse o caminho. Se não se reinventar, eu não sei como. Sim, com certeza. Maiara, parabéns, né, ao pessoal do 7º semestre. E é isso, a Ana falou da rede, né? Eu falo muito isso nas aulas de saúde, né? Da importância da rede, né, de uma maneira macro aí, da rede de atenção psicossocial, o quanto a comunicação ela é produtora de saúde, né? E
pensando aí em vocês, enquanto rede de apoio dentro da sala de aula, a sala se constitui num grupo, né? Formar essa rede entre vocês é fundamental para a produção de saúde, principalmente em todos os momentos, né? E nesse momento de maior vulnerabilidade, isso se torna essencial, né? Numa conversa que eu tive com o pessoal do 5º semestre também, quando nós estávamos falando um pouquinho dessa situação de vulnerabilidade, a gente comentou e eu sugeri mesmo, né? O quanto vocês estão tendo momentos de videoconferência, de troca entre vocês, em outros horários que não são especificamente da aula, para trocar ideias, para conversar, né? Para similar um intervalo de sala de aula, né? Para bater papo mesmo, contar como que foi a semana, né? Contar aí alguma novidade. Isso ajuda, né? Isso ajuda a suprir uma falta que foi colocada aí por essa mudança. Então, é se adaptar mesmo, né? Eu gostava dos meus momentos de intervalo, né? Da hora que eu ia tomar um lanche e conversava com os meus amigos de sala. Era um momento de acolhimento para mim. Isso não se perdeu totalmente, né? Apenas mudou. Né? Nesse momento, nessa situação, você não está ali presencialmente, mas você pode convidar esse seu amigo para fazer isso, a sua turma, né? Ampliar isso, né? Essa troca com os seus outros colegas de outras turmas. Então, vocês que fizeram isso e têm procurado fazer isso, parabéns. Quem ainda não começou a fazer, pode começar hoje, né? Pode terminar aí a live e já propor para o grupo, gente, vamos bater um papo, conversar, marcar um momento, seja para falar, né, de assuntos do dia a dia, seja para se organizar mesmo em relação aos estudos, oferecer um apoio, um momento de grupo de estudo mesmo, né? Oferecer aí estratégias, olha, eu montei uma agenda assim no meu computador, se alguém quiser usar esse modelo, né? A Ana, inclusive, contribuiu com os alunos do primeiro nesse sentido, né, Ana? Não sei se você quer falar, acho que seria legal falar um pouquinho também sobre isso, mas essa rede entre vocês, pessoal, é fundamental de fato. Josi, eu vou falar rapidinho, então, sobre essa questão da agenda. Eu gosto muito de estudar, a questão do estudo, para mim, é uma questão de trabalho também, né? Estudo, trabalho com isso, pensar em condições que sejam mais favorecedoras para a gente estudar, e nesse contexto a gente está tendo que descobrir formas que trabalhem e funcionem para a gente. Na disciplina do primeiro semestre, eu desenvolvi com os alunos uma agenda, com base um pouco na ideia que a Mayara estava trabalhando com o 7º, né? A Mayara e as outras alunas da monitoria, para facilitar e aí também pensar nessa questão de organização. Eu acho que, como eu coloquei o meu contato lá, até para a gente não se estender, porque o objetivo nosso aqui não é criar condições mais específicas de estudo, mas pensar nessa organização, até para a gente não pensar, gente, que existe um padrão ideal do que deve ser feito nesse momento. O que deve ser feito nesse momento é algo que coloque vocês em movimento, que continue a fazer com que vocês caminhem. E aí a gente pode pensar daqui para frente em que condições nós podemos implementar para que esse caminhar seja mais eficiente, traga resultados mais importantes, para que a gente possa ajudar quem ainda está derrapando nas condições de foco, de conseguir absorver o conteúdo da maneira que faz em sala de aula, mas a gente pode fazer isso num segundo momento. Fica lá o meu contato, se alguém precisar de material nessa direção, eu posso compartilhar com todo prazer, a gente troca uma ideia. O que eu queria era fazer mais uma pergunta que está lá e que casa com uma outra pergunta que a gente já tinha. Antes, agradecer a professora Miriam, professor Samuel,
estão aqui com a gente no Zoom, professora Patrícia lá no Face, pelo prestígio, por estar aqui com a gente. O Samuel comentando aqui que é sempre muito bom ver os alunos por aqui, engajados, querendo aprender e produzir, sem dúvida. A Maiara se coloca à disposição, Luísa parabenizando todo mundo. E então, voltando às perguntas, porque eu acho que a gente pode agora começar a caminhar para uma finalização, para que também isso não se estenda muito, né? A gente combina outras trocas, mas então vamos lá. Os alunos estão perguntando, e aí também havia uma pergunta lá da Ana em relação à procrastinação, que era o seguinte: a Ana pergunta, bom, como que a gente faz se a gente já tinha dificuldade, a gente já procrastinava antes e agora tá em casa e isso fica muito pior? Como é que a gente faz? A gente chega quase a beirar a depressão com essa sensação muito ruim de não conseguir fazer nada. E os alunos perguntaram, como que a gente faz se a gente tem mais tempo livre, a gente se percebe procrastinando mais e se sente extremamente culpado por isso? Então, como que a gente lida com essa culpa e se movimenta para fazer algo diferente? Eu acho que para sair da procrastinação você falou, mas como é que a gente faz, então, nesses casos em que a gente se percebe extremamente procrastinador e ainda se culpa por isso? Uhum. Eu acho que aí a gente precisa falar um pouquinho, então, da ansiedade mesmo, do aumento da ansiedade, e que, então, a partir desse aumento da ansiedade, esse aumento pode acarretar aí uma sensação de culpa, de estresse mesmo, né, mais intenso, e isso acabar gerando um ciclo mesmo, né? Essa ansiedade aumentada faz com que alguns pensamentos, né, de maior negatividade mesmo, onde você coloca-se aí numa posição de eu não consigo, não vai dar certo, né, eu vou mal, eu não vou conseguir passar. Então, são alguns pensamentos rápidos, automáticos, que diante de um aumento de procrastinação, podem começar a ganhar força, e se essa interpretação ganha força, se esses pensamentos negativos automáticos se sobressaem, a tendência é uma sensação de angústia, um aperto no peito, né, que muitas vezes acontece, que eu tenho escutado em alguns momentos aí dos nossos alunos, e essa sensação de culpa, com um crédito final, né, ou com uma crença final de nada vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, essa sensação e esse tipo de interpretação, naturalmente, congruentemente, vão te fazer ficar para baixo, né? Se você reconhecer que está tendo esse tipo de pensamento constantemente, vai haver uma tendência congruente com o seu pensamento de você se sentir mais triste, mais chateado, mais irritado, descontente com você mesmo, né? Como reverter isso? Mudando a maneira de você enxergar essa situação, né? Toda situação que está posta pode ser modificada no seu momento presente, né? Então, vamos procurar nos concentrar no dia de hoje e nessa semana, né? Querer viajar no tempo, né? Ir lá para o futuro, pensar no que vai estar acontecendo daqui a 1 a 2 meses, pode trazer uma sensação de insegurança ainda maior, de negatividade, e contribuir para esses sentimentos negativos, que vão ajudar indiretamente na procrastinação, né? Então, respirar, né? Respire profundamente. A respiração profunda, ela tende a diminuir, né, o nível fisiológico de ansiedade. E a partir disso, se pontue metas próximas, né? Metas para amanhã e para a semana, não além disso, porque como né, nós estamos falando isso muito na live hoje, essa questão da imprevisibilidade. E externamente, né, a gente não tem mesmo essa condição de controlar o ambiente e
as coisas estão mudando lá fora constantemente, né? Então, para diminuir a ansiedade, essa sensação de controle maior, ela pode ser conquistada a partir de pontuar-se metas próximas e possíveis de serem alcançadas. Então, por exemplo, né? Amanhã eu vou separar 2 horas do meu dia e eu vou pegar um determinado assunto e ler e aprender sobre ele. Quando você fizer isso, se dê parabéns, né? Fale para você mesmo: eu consegui, eu fiz, né? E às vezes vem aquele promotor de justiça dentro da sua cabeça, mas você fez isso, mas tem mais isso e mais isso para fazer, né? E aí você não consegue se sentir bem com aquela conquista sua. Você já pensa nas outras coisas, se sente desmotivado e abandona tudo. Né? Então, esse é um perigo iminente que é importante que vocês tomem consciência do quanto isso está ou não acontecendo, porque são as pequenas coisas, as pequenas metas que vocês vão se pontuando e concretizando no dia de hoje de vocês que vão ajudar você a se motivar mais para que amanhã, então, você acorde, pontue metas para aquele dia e se empenhe em realizá-las, né? Então, pontue-se coisas que não vão demandar tanto, que são possíveis de você ter um controle maior e se gratifique por essas conquistas que você teve naquele dia, né? Mesmo que você entenda que, não, mas isso não é relevante. Né? Tudo é significativo e eu entendo, pessoal, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar aí para vocês que estão acompanhando, quem escolhe o que vai fazer é quem sente, né? Por isso que não existe em saúde, em psicologia, um certo ou um errado. Existe uma situação que vai ajudar você a se sentir melhor em um determinado contexto, né? Então, nós, enquanto profissionais de saúde mental, podemos oferecer caminhos, né? Oferecer algumas psicoorientações, abrir algumas possibilidades, né? Porque a partir do momento em que eu não enxergava aquele caminho, havia um único para eu seguir. Quando eu troco informações, quando eu aprendo, novos caminhos se abrem. Mas quem vai escolher o caminho a se percorrer é você que está sentindo, de acordo com o seu contexto, de acordo com as suas percepções, que são diferentes da minha vida, das minhas percepções, né? Então, você não deve se comparar ao outro, você se compara a você mesmo, né? Você entende as suas vulnerabilidades, as suas potencialidades e tenta encontrar um ponto de equilíbrio mesmo para você, né? E aquilo que está dando certo, mantenha, aumente no seu dia a dia. Aquilo que não está, procure fazer isso que eu falei, né? Tentar respirar profundamente, entender, conversar com esses desafios mesmo, né? E o que eu posso fazer em relação a isso? Há alguma coisa que eu posso mudar para tentar encontrar um resultado diferente? Ou não, né? É uma situação que não está no meu controle e eu preciso ter paciência para esperar essa situação passar, ou para esperar essa situação se modificar, ou ter paciência para que eu me adapte, né? Quando nós passamos por algumas percas e que a gente não tem a possibilidade de escolha dessas percas, nós precisamos de um tempo para elaborar aquilo, para aquele sentimento que antes era muito ruim, muito aversivo, ir diminuindo, né? Todos vocês talvez tenham situações hoje para se lembrar que quando aconteceram lá atrás, vocês talvez tenham tido pensamentos de que não iam conseguir lidar com aquilo, de que aquela situação de fato ia te derrubar, e vocês estão aqui, né? Houve uma adaptação, né, em relação àquele contexto.
Então, a nossa busca, a nossa tentativa é facilitar com que esses sentimentos mais aversivos, mais negativos, não durem tanto tempo, através de maneiras mesmo que vocês podem encontrar, de caminhos, para entender melhor outras possibilidades de lidar, né, com essa avalanche de coisas que estão acontecendo. Então, dentro das possibilidades de vocês, dentro do que vocês estão sentindo, se permitam fazer escolhas, se permitam testar novas realidades, né? E trabalhar mesmo como cientistas, né? Essa fórmula que eu estou tentando aqui, tá dando certo? Eu estou encontrando o resultado esperado? Se tô, ótimo, mantenha. Se não tá, muda, né, algo naquela fórmula, muda alguma coisa na sua maneira de se comportar, porque é só mudando que você encontra novos resultados, ok? Vamos lá, hein? Alunos que estão fazendo psicologia experimental. Levanta hipótese, testa e vamos ver o que acontece. Brincadeira. Josi, eu queria então começar a finalizar aqui. Primeiro a gente vai se despedir do pessoal do Face. Eu já coloquei tanto o e-mail da coordenação quanto o seu e-mail, coloco à nossa disposição para que eles entrem em contato com a gente, qualquer dúvida, qualquer coisa sobre esse e outros assuntos, nós estamos à disposição. Então, obrigada por todos vocês. Oi. Só, né, também a partir de agora eu vou procurar colocar algumas coisas no meu Instagram em relação a estratégias de enfrentamento, habilidades, só falar. Então, o meu Instagram é @Josi_Psicoach. Depois eu passo para você também, você manda para o pessoal. Combinado. Então, obrigada, pessoal, aí que nos assistiu pelo Facebook, né? Por esse friozinho aí, sábado de manhã, saíram da cama ou não saíram da cama, e essa é uma boa condição aí do nosso novo real, mas obrigada pela audiência, pela troca, pelas perguntas. A gente espera de coração que essa seja a primeira de várias, tá? Nós já começamos a organizar uma semana da psicologia agora em agosto, e vai ser aberto ao público, todo mundo convidado. Então, aguardem aí as nossas programações que logo a gente vai compartilhar com vocês, tá bom? Então, muito obrigada. E pessoal do Zoom, aguarda um pouquinho aí. Tchau, pessoal. Tchau.